noite, companheiros e companheiras. Bem-vindo a mais uma live. E hoje com um convidado especial. Todo mundo lembra que a gente começou um debate sobre diálogo sobre igualdade racial. Hoje nós vamos discutir os 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial com um grande amigo do movimento operário, militante, e é do movimento operário, nosso deputado federal, Vicente de Paula da Silva, conhecido mais como Vicentinho para nós. Bom, vamos aqui com os nossos lembretes. Sigam a gente nas redes sociais. Facebook, @Hélio Rodrigues Químicos. No Instagram, @Hélio.Rodrigues Químicos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Hélio Rodrigues dos Químicos. E no nosso WhatsApp, 961993900. Mande um oi e coloque seu nome lá. Curtam e compartilhem essa live no Facebook. Deixa eu dar aqui um pouco do breve currículo que nós montamos com o nosso grande companheiro, deputado federal Vicentinho, que está no seu 5º mandato, né? Ele é casado, pai de 7 filhos, 4 netos, depois ele atualiza se aumentou os netos, né? Foi metalúrgico, onde despontou para o sindicalismo e a política. Formou-se em Direito pela Universidade de Bandeirantes, é pós-graduado em Economia e Relações do Trabalho da Unicamp, meu amigo de Economia do Trabalho e Relações do Trabalho da Unicamp, Economia e Relações do Trabalho da Unicamp também, que eu também fiz a pós-graduação lá, e pela cidadania, é professor de Direito da Universidade Brasil, FAPAM, São Bernardo do Campo, e pelo Estado Democrático de Direito é advogado. Ele é um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores, a nossa querida CUT, e a presidiu durante 2 mandatos. Como parlamentar, Vicentinho desenvolve projetos focados na realidade do povo e que visam o desenvolvimento humano e social. Em 2014, é bom relembrar que o Vicentinho foi o primeiro parlamentar negro eleito na história nacional do Congresso a exercer a liderança da bancada. Vem para a nossa live nosso querido deputado federal Vicentinho. Boa noite, Vicentinho, tudo bem? Boa noite, estimado Hélio. É uma satisfação participar com você nessa videoconferência pela primeira vez através do Skype. E eu estou gostando, viu? Parece que a sintonia é perfeita. Estou lhe ouvindo bem, lhe vendo muito bem e estou à sua disposição, amigo. Primeiro, Vicentinho, agradecer demais a sua presença. Eu sei das suas tarefas, da sua grande luta, né? Nós que somos da Central Única dos Trabalhadores, dirigentes sindicais. Ontem passou aqui pela nossa live o nosso companheiro Raimundo Souza, presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, né? Junto com os nossos companheiros, que a gente fez um debate ontem aqui também, com Orlando Vitoriano, nosso vereador de Diadema, do Partido dos Trabalhadores. Nós temos vários assuntos para poder conversar, Vicentinho. Lógico que o debate que nós fizemos há mais ou menos 3 semanas atrás, nós fizemos 10 debates sobre diálogo sobre a igualdade racial. Foi muito importante e quem fez a organização foi o nosso querido amigo Rafael Pinto, a qual eu agradeço de novo essa continuidade, porque nós já havíamos feito vários debates anteriormente e aí nós intensificamos essa discussão e agora nós vamos discutir sobre o Estatuto da Igualdade Racial. Mas, evidentemente, você que tem um profundo conhecimento do mundo do trabalho, inclusive também fiz a pós-graduação que você fez na Unicamp sobre economia do trabalho e sindicalismo, você tem muito a dizer e como deputado e como a sua ação, como é que você está vendo essa conjuntura para os trabalhadores e trabalhadoras? Nos conta um pouco aí, Vicentinho. Bem, Hélio, eu já sei que você está se preparando também para a sua candidatura a vereador. Que bom! É muito importante que as pessoas que vivem a vida do povo, que lutam pelo povo, assumam posições estratégicas para também fiscalizar a gestão pública e elaborar projetos de lei que têm a ver com a dignidade humana, que têm a ver com o povo trabalhador. Veja que quando um operário sindicalista resolveu ser
presidente da República, o quanto o nosso Brasil mudou. E eu começo por aí, meu companheiro, porque a gente só consegue entender o que está acontecendo hoje baseado no que aconteceu antes. Nós tivemos o Lula candidato a presidente, diziam que iam acabar com essa raça, diziam que o Lula sequer governaria por 6 meses. O Lula não só governou por 6 meses, mas 2 mandatos, e ainda assim elegeu uma mulher guerreira para presidente da República, nossa companheira Dilma, e todo mundo sabe, aí eu duvido que alguém discorde do que eu vou falar. A vida do povo mudou para melhor. Se gerou mais emprego, vivemos a plenitude do emprego com 94% de empregabilidade no Brasil, quase se quadruplicou os salários, o salário mínimo. O nosso movimento sindical, 96% deles tiveram aumento, negociações acima da inflação. Os agricultores familiares tiveram o Pronaf quintuplicado em termos de apoio para a sua vida, além da lei que nós aprovamos para a merenda escolar, como um fator obrigatório de pelo menos 30% para oriundo da agricultura familiar. O nosso povo pobre, Hélio, teve direito de serem doutores, pobres, negros, indígenas. O Lula, que foi chamado de analfabeto, construiu 14 universidades públicas, FHC, o doutor não construiu nenhuma, e Bolsonaro, menos ainda, ele é capaz de acabar com as universidades que nós temos, ao invés de criar. Então, nós vivemos um momento, e você que fez aquela pós-graduação comigo lá na Unicamp sabe dos estudos que os brilhantes professores, economistas do Instituto de Economia da Unicamp fizeram conosco, com palestras, mostrando dados históricos, e foi aí que eu descobri que essa vida melhor que o povo viveu, que ganhou luz para todos, que saiu da fome, tudo isso foi uma política que podemos comparar com a chamada política do bem-estar social desenvolvida pelo Roosevelt, né? Logo após a quebra da Bolsa de Nova York. E o Brasil, nós vivemos isso décadas depois, mas foi um momento bonito, todo mundo pôde comprar um carrinho novo, andar de avião, melhorar o tipo de churrasco, não é? Bom, enfim, a gente viveu um momento muito bom. Saudade daquele tempo, não é? Em que o Estado brasileiro cuidava do seu povo. Só que esta elite conservadora, atrasada e reacionária não aceita que um pobre seja juiz, que um pobre negro seja advogado, seja médico, seja engenheiro, que um pobre negro seja alguém que vai assumir, porque se essas pessoas assumem, e se o povo começa a ficar muito mais bem informado, aí vai descobrir o quanto esse país é injusto. Que apesar de tudo, esse país ainda continua tendo 56% das terras produtivas na mão de apenas 2,8% do povo brasileiro. Que 98% da riqueza brasileira está na mão de 2%. Nosso povo vai perceber que um Brasil com tanta terra, com tanta riqueza natural, não pode ter gente construindo casa e passando fome, morando em favela, ou fazendo, como faz agora os nossos irmãos nos apps, carrega comida e passa fome. Então, claro que essa elite sabe que ela perderá o controle quando o povo acordar, quando a gente tiver efetivamente consciência de classe, até para na hora de votar com consciência. Eles fizeram de tudo, mesmo ganhando, viu, Hélio? Fizeram de tudo para impedir essa trajetória. A Dilma no governo, Lula voltando, certamente a gente ia dar um grande passo na reforma agrária, ia dar um grande passo na educação, apesar de que nós votamos o Fundeb agora, entre outras coisas. Aí começou a ter, claro, ainda mais por causa do pré-sal, com essa riqueza extraordinária, e o cuidado que nós tomamos de aprovar uma lei em que parte dessa riqueza era para acabar com a fome, para acabar com a miséria no Brasil. E esses mesmos economistas diziam que se o Brasil continuasse daquela forma, em 25, 30 anos o Brasil estaria nas condições que estão o povo da Europa, em termos de condições de saúde,
Mas aí começou a ter os americanos querendo o pré-sal e tomaram, né, graças ao José Serra, né, graças a essa elite que atuou e atua em nome deles, do grupo, de grupos estrangeiros, o Brasil perde, portanto, sua soberania. Veio o golpe, depois do golpe, a prisão injusta do presidente Lula, impedindo e, juntamente com o golpe, as medidas que eles não tiveram vergonha de apresentar. A primeira delas, reforma trabalhista. Enfraquecer os trabalhadores é enfraquecer a economia, você sabe disso. Porque o povo enfraquecido compra menos, e comprando menos o nosso povo, as empresas vão produzir menos, e produzindo menos, mais crise, mais desemprego. Depois veio a reforma da Previdência Social, com tanta gente desempregada e com os jovens impedidos de se aposentar, a situação da pobreza se agrava. Então, antes da pandemia, com os fake news, com campanhas mentirosas, com a eleição desse agente da morte, Bolsonaro, antes disso, o Brasil já estava ia voltar, e a ONU iria anunciar com certeza que o Brasil voltou ao mapa da fome. Então isso para nós é muito duro constatar, porque, Hélio, você como eu, como sindicalista, a gente sempre é cheio de esperança. E eu confesso que eu sempre achei que a tendência era o povo melhorar cada vez mais e que não ocorreria retrocesso, que poderia eles ficarem parados e depois a gente voltar. Mas eles fizeram retrocesso. Tão grave, mas tão grave, que com tristeza eu falo, Hélio, seu filho, seus filhos, os meus 7 filhos e toda essa juventude, pela primeira vez na história do Brasil, nas últimas décadas, vão ser os filhos mais pobres, mais empobrecidos do que os pais. Quer dizer, a gente sempre tem uma história para contar, né, Hélio? Cada um tem a sua história. Ah, eu conto que meu pai era trabalhador rural analfabeto. Outro fala, pois é, mas o meu pai me fez estudar. Outro fala, pois é, mas o pai do meu pai me fez entrar numa metalúrgica. Depois eu fui melhorando um pouquinho, comprei minha casa, meu pai não podia. Agora, os aposentados têm que se virar para manter os seus filhos numa situação de degradação de condições de vida. No Congresso, as propostas apresentadas, como o projeto que o trabalhador jovem já entra precarizado, como os projetos que retiram a importância do movimento sindical, como os projetos que aprofundam a miséria no campo, tirando apoio para a comunidade indígena, para as comunidades tradicionais como um todo, quilombola, agricultura familiar, e o Brasil perdendo completamente a sua soberania, estamos vivendo o que estamos vivendo. Então, Hélio, você que é de uma indústria e um sindicato importantíssimo, manda o meu abraço para toda a diretoria, tá bom, Hélio? Tenho saudade, muito respeito. Um abraço para o companheiro Pipoca, viu? Para a companheira Beth e tantos outros dirigentes daquele sindicato Domingos, que nunca mais eu vi, que foi do nosso sindicato Jorge, e tantos outros. Um sindicato que sempre foi aberto à sociedade. Para mim, um dos maiores exemplos de sindicato cidadão é o Sindicato dos Químicos, que cede o espaço para eventos culturais, recreativos, congressos intercategorias. Então, para você que é um sindicalista e sabe do que eu estou falando, a gente percebe que, efetivamente, se a gente não mudar os destinos do Brasil, e a gente muda com eleições, este é o momento. Com eleições, né, e com conscientização. Eu sempre digo, meu Deus, como eu gostaria que o nosso povo tivesse consciência de classe. Se o povo tivesse consciência de classe, dos 513 deputados, nós seríamos, meu companheiro, 500 deputados. Da Câmara dos Vereadores, nós seríamos lá 90%. Mas, infelizmente, ainda tem muita gente que ouve o galo cantar sem saber onde ele está. Muita gente que se baseia na grande mídia, se baseia nas grandes mensagens de alienação. E por isso eu quero dizer para você que é hora também da gente trabalhar isso com o nosso povo. E digo isso porque nós temos que ter paciência, acolher quem votou no Bolsonaro. Eu me refiro não
não esses bolsominions violentos, preconceituosos, radicais, que nada tem a ver com a dignidade humana. Eles venceram o povo, que teve esperança e ficou decepcionado. É hora de nós chamarmos essas pessoas, conversar, conviver com um amigo, com um colega de fábrica que votou no Bolsonaro, para dizer, tá vendo, pessoal, nós temos que seguir um novo caminho. E esse é um grande momento. Então, eu queria só introduzir, meu querido, nesse diálogo com você, para entender que uma campanha eleitoral, uma pré-campanha, não é uma coisa isolada. Você que está pré-candidato, você não está pré-candidato porque você quer ter o título de vereador da capital de São Paulo. Você está pré-candidato porque você vai levar o seu conhecimento, vai levar o seu compromisso e vai elaborar projetos para efetivamente cuidar do nosso povo na capital, da periferia, povo trabalhador, gente simples, os nossos irmãos da economia informal, Hélio, cada vez mais crescente, cada vez mais crescente. Você falou do nosso querido Raimundo, meu querido presidente do Sindicato dos Químicos do ABC, e o Raimundo sabe o que eu vou lhe falar agora. Na região do ABC, 89 nós éramos 363 mil trabalhadores. Antes da coronavírus, nós caímos para 180 mil trabalhadores de carteira assinada, ok? De carteira assinada. Esses 363 mil, dentre eles milhares de químicos, que é a sua categoria, dentre eles milhares de químicos, trabalhadores tinham 13º, aviso prévio, fundo de garantia, férias, convenções coletivas, cláusulas importantes nas suas convenções. Agora, a maioria, eu imagino em São Paulo, meu amigo, a maioria não tem mais esses direitos, não tem sindicato e, portanto, vive essa dramaticidade do abandono agudizada hoje pelo coronavírus. Por isso que eu quero parabenizar você como um dos baluartes da CUT, que no congresso da CUT apresentaram e defenderam a importância da participação do movimento popular na central sindical. Quero parabenizar, essa semana tivemos uma reunião com o nosso companheiro Sérgio Nobre, pelo que as centrais sindicais estão programando para o dia 7, que é um grito pela vida, um grito pelos direitos do nosso povo trabalhador. E dizer que você, irmão, cumprirá um grande papel no parlamento municipal. Eu faço questão de dizer e de enaltecer, porque eu não estou fazendo campanha para você. Estou dizendo que você é um pré-candidato. E como pré-candidato será de uma vitória. Meu amigo, se eu puder, tomara que acabe essa coronavírus, eu quero ir com você em fábrica, quero ir com você em bairro, para testemunhar a importância do papel que você poderá desenvolver. Até porque, Hélio, desculpa falar muito, mas eu estou aqui meio animado para falar, porque aqui em Brasília, Hélio, o que é que acontece? O povo operário e trabalhador não é maioria no Brasil? Pois é, mas aqui no parlamento não é. Então dizer que o parlamento representa o povo? De operários dos 70 deputados federais que estão em Brasília, só tem 2. Eu e o Paulinho da Força, que você sabe, com o qual nós temos grandes divergências. Negros, só somos 2 também dos 70, eu e o Orlando Silva. Mas no parlamento como um todo, são 3 trabalhadores rurais, 128 fazendeiros. Povo negro, o povo negro não é a maioria também? Pois é, dos 513, somos apenas 20. E desses 20, nem todos assumem sua negritude ou um papel progressista. Muitas vezes usam Deus em vão para votar contra o povo de Deus durante essa trajetória que estou vivendo aqui. Outros até colocam o sobrenome, como um deles que colocou o sobrenome Bolsonaro, como os senhores de escravos faziam com os nossos ancestrais. A mesma coisa com as mulheres, viu? Poucas mulheres. Claro que são mais do que nós. Nós somos 20 negros, as mulheres são 77. Nós já chegamos a ser 44 negros. Das mulheres também, nem todas, meu querido Hélio, nem todas as mulheres são como Benedita da Silva, Luísa Erundina, Maria do Rosário, Jandira Fegali, não. Muitas delas são reacionárias, de direita, fazendeira, racista, seguem o protocolo do Bolsonaro. Daí,
falar da sua importância nesse parlamento, junto com o nosso companheiro que está se pré-candidatando a prefeito da cidade, o nosso querido Gilmar Tato. Pronto, já falei. Obrigado, Vicentinho. Tem aqui uma fala que eu, até pela experiência que você tem no movimento operário, e nesse momento que a gente está vivendo de profunda precarização, eu queria que você falasse para a gente como é que você vê esse movimento, como é que você vê a situação dos trabalhadores para frente. Você já falou um pouco, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Está aqui o companheiro Nunes, que é da direção nossa dos Químicos, ele lembra a sua atuação nos anos 80, ele foi trabalhador da Rod em Santo André, nos anos 80, quando você estava lá, ali atuando junto na solidariedade com os trabalhadores químicos lá, né? Vicentinho, como é que você vê esse mundo do trabalho totalmente, bastante precarizado, sem direitos trabalhistas, a questão da aposentadoria, quer dizer, o acesso à aposentadoria para um trabalhador simples que começa a sua vida laboral, como é que ele atinge isso? E esse mar de precarização que esse governo Temer e depois o governo Bolsonaro sacramentou contra a classe trabalhadora. Como é que vai se dar daqui? Como é que vai estar os trabalhadores daqui 30 anos, na sua opinião? Olha, eu digo o seguinte, um abraço Nunes, viu, meu companheiro? Eu digo o seguinte, se nós continuarmos nessa trajetória, nós vamos viver a barbárie. Essa que é a grande verdade. Nós vamos viver a barbárie. Por isso que a minha esperança de que o povo acorde para a gente eleger novos representantes para mudar esse caminho para o abismo. Senão será a barbárie. Mesmo assim, a situação para o futuro próximo ela é muito grave. No dia 5 de julho, a ONU lançou um documento a respeito da América Latina. É um documento que eu recomendo a leitura de quem está nos assistindo. É um documento em que a ONU alerta para a agudização da miséria nos nossos países, prevendo um crescimento negativo de 10% a menos, recomendando políticas sociais que só um Estado democrático pode fazer, recomendando negociações entre os vários segmentos. Gestores públicos, você veja o caso do nosso prefeito Elinho, lá de Araraquara, que além daqueles R$ 600 que nós conquistamos, ele tem a política de alimentação para o povo da cidade. Quer dizer, os municípios terão um papel fundamental. E também as empresas sérias, as empresas que cumprem minimamente o papel social e o movimento sindical. Hoje eu li um artigo de uma pessoa falando dos problemas, de uma colunista no UOL, falando dos problemas do trânsito nas cidades. E ela propõe uns caminhos, reconhecendo que há uma crise, essa crise é antes, mas os caminhos ali não vi nenhuma participação dos trabalhadores. É preciso que os trabalhadores tenham participação. Eu vivi duas experiências que eu considero que foram muito importantes. Uma delas foi quando vivemos a crise do setor automotivo, e naquela crise a produção de veículo, que é a produção final, estava indo aos 150 mil veículos, e a Ford, fábrica de tratores, fechando em São Bernardo. Eu era o presidente do sindicato dos metalúrgicos. Nós nos viramos, fomos aos Estados Unidos com a delegação da Ford, o saudoso Plínio foi com a gente, não encontramos soluções lá, mas voltamos para cá e propusemos uma solução que foi a Câmara Setorial. Um grande acordo que envolveu governadores, CONFAS, governo federal, empresários e trabalhadores. E nós protagonizamos talvez o melhor acordo de todos os tempos das relações de trabalho. Hélio, naquele tempo a gente conquistou estabilidade no emprego, a gente conquistou aumento real de 20% acima da inflação
e a gente conquistou todo mês pegar o reajuste inflacionário. Foi uma conquista fantástica. E essa conquista se deu porque nós discutimos como reduzir o preço do carro para o consumidor. E aí reduzimos em 25%. E aí o patrão diminuiu sua margem de lucro, os revendedores, o setor químico que trabalhava para o setor automobilístico também foi beneficiado com esse acordo, e nós geramos com aquilo ali, na nossa base, 15 mil novos empregos. Depois nós tivemos um cidadão querido, saudoso, Celso Daniel. Celso Daniel criou, e eu fui parceiro dele, que eu também fui diretor ao lado dele, criou o Fórum de Desenvolvimento da Região do ABC. Reuniu empresários, reuniu trabalhadores, reuniu prefeitos e buscou criar mecanismos para a sobrevivência em momentos de crise, como os chamados clusters, que no Brasil a gente chama de arranjo produtivo local. E o Lula, depois de eleito, o Lula desenvolveu uma política para valorizar a produção nacional. A Câmara Setorial teve um efeito tão positivo naquele tempo que aí o Barelli, saudoso, finado Walter Barelli, ele criou câmaras setoriais de outros segmentos. Eu me lembro da Câmara Setorial dos Químicos, da Construção Civil, mas aí depois veio o Fernando Henrique Cardoso, acabou com tudo. Porque a participação dos trabalhadores amedronta muita gente, mas sempre será fundamental. Nós precisaremos ter gestores para administrar essa crise que nós vamos viver. Nosso povo vai ficar mais pobre. Os ricos se viram até porque eles não dependem muito da produção, dependem do que aplicam nos alvernates da vida. Nosso povo é que depende muito mais. O pequeno empresário vai sofrer muito. O pequeno e o médio empresário, esses que estão ali no dia a dia, que tem 10, 15, 20, 50, até 100 funcionários, esses também vão sofrer muito. E com isso é preciso buscar entendimentos. Agora, paralelamente a esses entendimentos, buscar soluções para o crescimento econômico. E para isso, prefeitos serão importantes. Mas, lamentavelmente, falo com tristeza, frustrado, é que quando eu olho para o governo Bolsonaro, eu não vejo ele com essa capacidade, porque ele é medíocre, ele não entende a importância de nada disso. Além de não querer, porque a política dele é a do ódio, é a política da morte, além de não querer, ele é medíocre, ele é incapaz de compreender negociações dessa plenitude. Mas eu acho que o próprio parlamento, que tem tido uma atuação, de vez em quando a gente tem rusgas, mas tem tido uma atuação, neste caso, muito melhor do que o governo federal, né? Quando nós aprovamos, por exemplo, a política de renda mínima, que o Bolsonaro não queria nada, depois chegou a 200, nós propusemos 1.045, chegamos ali aos 600. Aquilo foi por causa dos nossos partidos de oposição que puxaram essa luta lá dentro. Depois nós aprovamos projetos para apoiar diretamente os prefeitos e os governadores. Depois nós aprovamos, nesta semana, para encurtar um pouco a conversa, nós aprovamos o Fundeb como algo fundamental para a vida e para o futuro das gerações. Depois nós conseguimos também aprovar o projeto de lei 935, que é o projeto de lei que visa assegurar melhores condições e políticas para as comunidades tradicionais, entre eles os nossos agricultores familiares que são os responsáveis por 70% da alimentação de todos nós no Brasil. Não é o agronegócio, é a agricultura familiar. E conseguimos também impedir com obstruções e com prazos não vencidos duas malditas medidas provisórias que lá vinham e a gente comemorou. Uma delas foi a 905, aquela que excluía completamente o movimento sindical, acabando com negociações coletivas e outras coisas mais. Também a carteira que não deveria jamais ser chamada de verde e amarelo, porque não tem nada a ver com o Brasil. E a 927, que na semana passada, domingo passado, ela também perdeu sua validade. Agora, eles irão com outras ideias
virão com outras sugestões, mas eu acho que entre uma coisa e outra, o parlamento cumpriu minimamente esse papel. Agora, dependeremos muito do Poder Executivo. Agora, Poder Executivo que acaba com o Ministério do Trabalho, Poder Executivo que quer acabar com a Justiça do Trabalho, Poder Executivo que quer passar como boiada em cima dos trabalhadores rurais, das comunidades indígenas, para que os grileiros tomem conta da terra, não dá, não tem jeito. Temos que trocar esse governo. É por isso que, além dos crimes cometidos, nós entramos com impeachment, pedido de impeachment, já são quase 40 ou mais de 40, já perdi a conta, e vão entrando agora mais 400 entidades, porque todo mundo está percebendo. Inclusive, eu quero saudar o documento de 156 bispos que fizeram um lançamento de carta ao povo de Deus, mostrando o quanto esse povo que está no governo nada tem a ver com a vida. Então, nós precisamos muito ter uma bela capacidade de busca de solução do problema depois da crise do coronavírus. Infelizmente, muitas empresas não serão mais as mesmas. Não serão mais as mesmas e o trabalho vai ficando cada vez mais difícil naquela modalidade que nós conhecemos. Até porque eu estou conversando com você aqui através de um mecanismo ultramoderno. Vamos fazer muitas reuniões de agora para frente. Muita gente que está em home office vai continuar, portanto, significando ameaça de direitos, facilidade para eles. Eu não sei o que vai acontecer ainda, mas já está muito claro por todos os estudiosos que a situação virá muito mais grave. Eu tomei uma iniciativa, Hélio, aqui no Congresso. Duas. Uma anterior, enfim, eu apresentei muitos projetos, muitas emendas a 905, a 927, para impedir tudo aquilo, mas duas coisas que eu considero importantes para o atual momento. Uma foi, eu já consegui as assinaturas suficientes para a criação de uma frente parlamentar em defesa dos trabalhadores da economia informal, para buscar e desenvolver políticas. Eram necessárias 171 assinaturas, já consegui 225. Então, só não dá para instalar porque não podemos nos reunir agora. E a outra que apresentei a semana passada, um projeto de lei, que é um projeto de lei para proteger todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras que foram pela lei que reconheceu a questão da pandemia, são considerados essenciais. Qual é o projeto? É um projeto que diz o seguinte: as cláusulas sociais para todas as categorias que são consideradas essenciais, cujo vencimento ocorra no meio da pandemia, essas cláusulas sociais deverão ser mantidas e 45 dias depois, no mínimo, é que pode haver negociações. Vou dar um exemplo. Aí isso atinge motoristas, atinge segmentos químicos, atinge os bancários, atinge os enfermeiros, médicos, várias categorias. Mas uma delas eu quero dar apenas como exemplo: os trabalhadores dos Correios. Olha o que está acontecendo. Esses trabalhadores dessa empresa que todos nós queremos pública e de qualidade, em seus 350 e poucos anos, esses trabalhadores tinham uma convenção coletiva. 2 anos de convenção. Os Correios entram com um pedido, o ministro Toffoli aceita em liminar esse pedido para diminuir de 2 anos para 1 ano. Olha só a armadilha. Para diminuir a validade desta convenção coletiva por 1 ano. Sabe quando é que esta convenção coletiva termina? Hoje, dia 31 de julho. E eles querem retirar todas as cláusulas sociais conquistadas. São mais de 70 na convenção deles. E querem oferecer 9, piorando a vida do povo. Pois bem, uma lei como essa será fundamental, porque que força um sindicato que está o povo sobrecarregado, se contaminando com o coronavírus, sem condição de fazer assembleia e mobilizações, que força tem para a busca do equilíbrio das relações de capital e trabalho num momento como esse? Aí não é somente pandemia, é pandemonia, é o satanás
representado pelo governo federal contra o nosso povo. Então veja, os nossos companheiros estão na... E tem várias categorias nessa circunstância. Então esse projeto também foi apresentado para proteger minimamente, e o nosso companheiro Sérgio Nobre já fez um pedido formal, apoiou na reunião da bancada que nós tivemos nesta semana, e o nosso líder, Enio Verri, que é quem fala em nosso nome, tem atuado muito bem. Aliás, a nossa bancada é fantástica, viu? Os nossos deputados e deputadas, graças a Deus, são muito bons. Vai apresentar em nome da bancada, para que o presidente da Câmara coloque em caráter de urgência para a gente tentar votar logo um projeto como esse. Vicentinho, tem muita gente aqui aqui na nossa live se manifestando. Eu vou ler alguma desses companheiros, dessas companheiras. E o Rafael Pinto já passou aqui nos lembrando do tema. Eu falei, como é que você traz o Vicentino, quer que a gente discuta um monte de temas que tem, e nem falamos da reforma tributária, que essa também é uma bela sacanagem para a classe trabalhadora também, né? Que esse governo está querendo. Mas o meu companheiro Rafael, para quem eu mando um abraço. E Rafael, eu estava ainda há pouco numa videoconferência com a Reafro, que é o grupo, a rede de afroempreendedores do Brasil, uma articulação feita pelo meu querido companheiro Rafael, discutindo políticas de oportunidade para os empreendedores afro-brasileiros. Foi uma discussão muito boa, me coloco inteiramente à disposição, Rafael. O nosso colega Vicente Cândido apresentou um projeto de lei e hoje eu sou o padrinho desse projeto. Não à toa que desta vez, eu sempre participo da Comissão de Trabalho e uma outra comissão. Comissão de Trabalho e uma outra comissão. Este ano eu vou participar da Comissão de Trabalho e da Comissão de Direitos Humanos para cuidar de várias causas da vida, mas também acompanhar esse projeto de política de apoio para todos nós. E também aproveitar, já que o Rafael cobrou, mandar através do Rafael um abraço e muitas energias para o nosso companheiro Flavinho, da CONEM, que está internado, uma situação grave na sua cabeça, mas se Deus quiser, ele vai sair sem sequelas. Desculpa, meu querido companheiro, te interromper ele, mas eu precisava dar esse recado, meu companheiro. Você tem passe livre aqui, Vicentinho. Que isso, rapaz? Vamos aqui ler o pessoal que está aqui e falar um pouco sobre os 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial. O irmão Gilmar, candidato nosso a vereador lá em Osasco pelo Partido dos Trabalhadores. O Paulo Ferraz, que é do coletivo do Maurici. A Jordana Rose Botelho, o Matheus Baeta, a Thalita, a Elaine, o Fernando Porto, que está numa coordenação da campanha nossa, da companheira Ariane, candidata a vereadora lá do Guarujá, o Renatinho Sena está aqui, a Hilda Ferreira, o Nunes, já tinha falado, o Nelson Bandeira, a Solange do Sintraenfa, que está aqui, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação Infantil do município de São Paulo, da rede conveniada. O Adriano Pereira está aqui, mandando um abraço. O Dagliar Postigo também está aqui. O Joaquim Ferreira, a Ariana Lopes, a Maria Regina, o Edson Pereira, a Malu Pietro, a Assunção Silva, a Júlia, o Miguel Biaso, a Adriana Alves. Deixa eu ver quem mais está aqui, só para não esquecer de ninguém, porque depois eles cobram. Já falei. O Valmir Moraes, grande Valmir. Cícera Batista, grande educadora do MOVA aqui de São Paulo, grande companheira. Edson França. Luciana Lu. A Lu Varjão, presidenta da Confederação Nacional do Ramo Químico da CUT. O pessoal está prestigiando a gente, hein, Vicentinho? Maria Aparecida Neri, a miúda, presidenta do Sintraenfa. O Joel Cândido, do coletivo do Maurici, manda um saúde ao Vicentinho. A Assunção eu já falei, a Áurea também. O Ronald Melancia, do coletivo do Vicentinho, do coletivo do Maurici. A Geraldina também está aqui com a gente. A Assunção já falei. A Zezinha, lá do Pantanal, ali da região
do outro lado aqui de São Paulo, é um outro Pantanal, ali o Pantanal da cidade Ademar, numa foto com o nosso querido Suplicy, que é do coletivo do Maurici também, a Viviane, o Orlanilton Henrique, o nosso querido Henrique, o Fernando também, o Carlos Ivan, que é presidente do Partido dos Trabalhadores aqui de São Miguel Paulista. Deixa eu ver quem mais está aqui. O Nereu também está aqui com a gente. O Amauri Silva, companheiro do Sindicato dos Bancários, pré-candidato a vereador lá em Embu das Artes, com a Rosângela Santos, nossa candidata a prefeita, pré-candidata a prefeita de Embu das Artes. A Rosicleire Alves também está por aqui. Nosso amigo Rafael Pinto, Coelho Marcos, a Regina, a Júlia, deixa eu ver quem mais está aqui. A Lilian Cabreira, ex-vereadora do PT de Diadema, pré-candidata a vereadora do nosso querido PT de Diadema, a Lenilda Rodrigues de Haddad, que é minha irmã. Se não entrasse eu falaria mal dela depois. A Bruna Silva, também do coletivo dos bancários, do Marcolino está aqui com a gente. O Odair Cabreira, grande companheiro Odair Cabreira, lá de Diadema também, grande companheiro. Deixa eu ver quem mais passa aqui, a Marli. Bom, vamos ficar por aqui. E o Anton também manda aqui para dando um abraço. Vicentinho, nas discussões sobre igualdade racial que eu falei para você que o Rafael Pinto tão bem coordenou, hoje a gente queria conversar nesses 15 minutos que nos resta sobre os 10 anos de Estatuto da Igualdade Racial. Não só do Estatuto, né, Vicentinho? De toda essa questão racial nesse país que nós temos aqui. Pois não. Primeiro, meu abraço a todas e todos. Vários nomes eu conheço. Abraço muito carinhoso. Não vou nominá-los porque a gente vai ocupar mais o tempo. Mas falar, obrigado pela audiência aí. Bem, pessoal, no último dia 20, agora, nós comemoramos 10 anos da existência do Estatuto da Igualdade Racial. Como parte, viu, daquilo que eu falei no início, de políticas desenvolvidas por governos comprometidos com o nosso povo, oriundos do povo. Governo Lula. Ministro, na época, era o ministro Edson Santos, que teve um papel importantíssimo na nossa jornada. Isso. E nós temos lá parceiros como a Janete Pietá, nossa companheira deputada federal, nosso companheiro Vicente Cândido, não é? Orlando Silva e os nossos companheiros de todos os lugares do Brasil. Era a época em que nós éramos 44 deputados negros, embora essa luta, eu até aproveito para dizer que quando se trata do Estatuto da Igualdade Racial, não é um estatuto para a igualdade entre brancos e negros, no sentido de que é para se preocupar com os negros. O estatuto, quando trata da igualdade racial, é igualdade entre todas as etnias, comunidade indígena, né? Ciganos, nosso povo negro, evidentemente, que é a maioria desse povo sofrido, do meu povo, da minha comunidade. Então, esse estatuto foi um grande marco, foi difícil, me lembro, os debates que nós tivemos com deputados que eram contra, deputados ligados aos opressores que eram contra, argumentavam que não precisava disso, que era privilégio, coisa nenhuma. O estatuto cumpriu um papel extraordinário e, na esteira do estatuto, alguns outros projetos que nós consideramos fundamentais, que nós vamos começar a sentir os efeitos logo, logo. Por exemplo, o sistema de cotas, né, que foi aprovado para que o nosso povo chegasse à universidade, não à toa que aumentou em muito, quase que em 50%, a participação de jovens negros e de outras etnias nas universidades públicas federais. Aprovamos a definição e a tipificação do trabalho análogo ao trabalho escravo, infelizmente está parado até hoje no Senado. Foi uma briga intensa depois de uma CPI do trabalho escravo no Brasil. Demos salto de qualidade com outros projetos que trataram dessa linha. Então, eu quero aqui apenas, como todos vocês, comemorar a existência desse estatuto. E fico feliz, Hélio, que você desenvolva esse debate para compreendermos o seguinte:
Nós não queremos que a luta em defesa da igualdade racial seja uma luta somente de nós, povo negro. Não, não pode. Algo está errado se alguém interpretar que seja assim. A luta pela igualdade racial é política de Estado. Então, quando eu vejo pessoas brancas participando conosco, eu aplaudo, como eu estou lhe aplaudindo agora, meu amigo. Verifique que nos filmes, nas imagens da luta contra o apartheid na África do Sul, tinha muita gente branca participando conosco. Verifique e observe que nessas mobilizações agora, contra o que aconteceu com o nosso Floyd nos Estados Unidos, também tinha gente branca participando. E aqui eu louvo essa participação do nosso povo branco nesta caminhada, até porque nós vamos encontrar pessoas negras que não têm nada a ver com a nossa vida. Vou te dar 2 exemplos. Um deles é esse infeliz presidente da Fundação Palmares. Ele é negro, mas como disse o Franz Frant, num livro que se chama Pele Negra, Máscaras Brancas, ele se enquadra direitinho nessa história. Tem um outro que tomara que não seja seu colega, tomara que você ganhe e que ele não ganhe, que o lugar dele é no lixo da história. É um moleque não porque é jovem, porque é um mau caráter, um deputado chamado Holliday, o vereador chamado Holliday. E esse vereador, como será que está os pais dele quando eu via a postura que esse vereador toma? Mas o que mais me marcou foi quando eu estava presidindo uma sessão. E para não quebrar protocolo, me deu uma vontade, rapaz, se eu tivesse nos meus áureos tempos de sindicalista, o cara daquele foi fazer o que ele fez. Você sabe que nós conquistamos no parlamento uma lei também, além do Estatuto de Igualdade Racial, foi a criação do hino à negritude. Autoria do saudoso professor, meu Deus do céu, professor Eduardo. Ele, um dos lutadores da luta pela igualdade racial, ele me procurou, falou: Vicentinho, eu já tentei em tantos lugares ver se ele conseguia transformar esse hino em uma lei, e eu peguei esse projeto, meu amigo, aí eu apresentei o projeto, passou em todas as comissões, tiveram deputados contra, passou no Senado e a Presidenta Dilma sancionou. Então é um hino que é lei, portanto tão importante como o hino da sua cidade, como o hino do Estado de São Paulo, como o hino nacional, virou lei. Então nós fomos comemorar o 1 ano de existência desse hino e fomos comemorar a importância da igualdade, da luta pela igualdade racial. Esse moleque, que ainda não era vereador, ele pega o microfone em nome do DEM, lá na sessão da Câmara, e começa a desqualificar a luta do povo negro, e ele pega o hino da negritude e rasga na frente de todo mundo. Negócio horrível. Por isso que eu digo que essa luta não depende somente da cor, e ele é negro. Então, por essa razão, eu quero enaltecer como a luta das mulheres, a luta em defesa dos direitos das mulheres, contra a violência, por direitos iguais, não pode ser somente uma luta das mulheres. Nós, homens, temos que participar. E lá no ABC, meu companheiro, nós temos um movimento chamado E Agora, José? Movimento dos homens contra a violência sobre as mulheres, liderado pelo nosso querido Dentinho, que tem trabalho psicológico, tem recomendação, junta as pessoas para tratar desse tema. É muito importante esse trabalho. Por quê? Porque a luta contra a violência, contra o machismo, é uma luta do Estado Democrático de Direito. Então, nesse sentido, eu quero valorizar e lhe parabenizar você fazer uma live para tratar desse tema. Porque, meu querido Hélio, só que você saiba, nós não queremos mais estar nas esferas de governo, até nas esferas partidárias, viu? Não queremos estar ali no cantinho para discutir a questão racial. Nós não queremos que um negro, que o Estado brasileiro, que um presidente coloque um negro para ser secretário da Igualdade Racial. Por que não um economista? Por que não um ministro da Saúde? Por que não
Qualquer coisa, a mesma coisa é nos partidos. Também assumir funções vitais importantes, porque nós não servimos apenas para disfarçar a cor estando num lugarzinho ali e pronto. Nós queremos avançar nesse sentido. Desde a discussão no meu amado e mais importante partido da classe operária brasileira, que é o meu Partido dos Trabalhadores, como no movimento sindical. Quando eu fui presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, no meu segundo mandato, a executiva era de 7 membros. Sabe quantos negros tinham? 5 membros. E todos os 5 de extraordinária qualidade. Barbosa era vice-presidente, Chicão era tesoureiro, aí tinha o Hildo Soares com outra missão executiva, aí eu sei que davam 5, Joel, tinha vários outros. Por quê? Porque isso só provou que as pessoas têm que ser tratadas e analisadas pela sua competência e não pela sua cor, pelo seu caráter e não pela sua cor. E o Estatuto fala muito disso, na perspectiva de que todos sejam inseridos no contexto social em condições de igualdade. Não é nem uma esmola, muito pelo contrário, é uma conquista de uma sociedade que quer avançar na democracia. E nessa esteira, Vicentinho, vou te falar aqui que nós tivemos, graças à articulação do Rafael Pinto, uma semana espetacular. Eram 2 lives por dia, no total de 10 lives. Passou aqui a Natalina Lourenço, que você conhece bem, que é da Central Única dos Trabalhadores, da Executiva. Grande Natalina, meu abraço. O Bruno Ramos, que foi candidato a deputado federal pelo PT também, companheiro do funk, aí da galera. Uma doutora espetacular, a professora Maria Palmira, que é uma intelectual extremamente qualificada. O Antônio Pinto, que esteve aqui com a gente também, a Rosane Silva, representando a CUT estadual, e a Vera Oscar, lá da Baixada, o nosso ex-ministro da Igualdade Racial, Edson Santos, esteve aqui com a gente, deputado federal também. Olha o nível, o negócio aqui foi feio. Tadeu T. Caçula, um camarada, vou te contar, do movimento, muito bem qualificado, um cara que o intelectual do movimento, que escreve muito bem. É um dos criadores da Frente Negra. Exatamente, da Frente Negra, que fez a sua primeira atividade no nosso sindicato lá na Lapa, na subsede da Lapa. E o T. Caçula teve aqui. O Antônio Tobias também, lá de Rio Claro, também trazendo essa questão do empreendedorismo, e muito legal. A Mona Ricumbi, uma cadeirante, bailarina, e assim, um espetáculo. A Mona, foi uma delícia fazer a live com a Mona. E fechamos com o Ramatiz, o debate sobre a questão da igualdade. Professor Ramatiz. Isso, o professor Ramatiz aqui, foi muito bom. E você hoje nos brindando com essa análise do Estatuto da Igualdade Racial. Nós estamos chegando ao fim, Vicentinho, meu deputado federal, que representa tão bem a classe trabalhadora, os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras lá no Congresso. Somos poucos, mas os poucos que somos muito competentes. Parabéns pela sua competência, pela sua dignidade que você tem ao longo desses mandatos que você executou. A gente sabe que não é fácil, né? Você disputar a eleição é uma coisa que são para poucos heróis, e você vem ao longo desses anos fazendo muita diferença lá no Congresso, na defesa das questões raciais e na defesa da classe trabalhadora, bem como você falou. Eu queria que você fizesse as considerações finais aqui da nossa live e agradecer demais a sua participação. Tá bem. Primeiro eu quero dizer que para mim foi uma honra participar da sua live, estimado Hélio. E também será uma alegria imensa saber que você, como pré-candidato, seja consolidado como candidato e seja consolidado como vereador. A sua candidatura depende muito da nossa militância. Depende, primeiramente, no primeiro momento, da militância da categoria dos químicos, que é de onde você veio. Eu sou plenamente agradecido às categorias dos trabalhadores a partir
do meu sindicato, Sindicato dos Metalúrgicos. E aí todas as categorias vêm juntos, graças a Deus. No seu caso, a mesma coisa, meu querido Hélio. Eu sei que se a nossa militância se envolver nas fábricas, nos bairros, nas comunidades, nós teremos aí uma notícia muito boa. E eu vou ficar de olho no dia da apuração para ver o que aconteceu em São Paulo com meu querido Hélio. Claro, né, Hélio, que você sabe que tem um ditado que eu sempre costumo dizer para mim mesmo e para qualquer pessoa. A gente só está preparado para ganhar quando a gente está também preparado para perder. Aí sim estamos preparados. Então, que Deus ilumine a sua vida e seus passos, transmita o meu abraço à diretoria toda dos Químicos. Quero também agradecer a todos que participaram deste momento, sempre me colocar à disposição. Se você quiser, quando tiver tudo bem, eu posso fazer visita a você no seu trabalho, no seu sindicato, em uma campanha sua. Você sabe que nós temos aqui um chefe, ele se chama Rafael Pinto. Então, o Rafael Pinto tem dado muitas ordens para mim. Eu tenho procurado cumprir, viu, Rafael, com a dignidade que você me deposita. E saiba, querido Hélio, que eu quero agradecer suas palavras. Tenha certeza, irmão, que eu também serei sempre muito digno da sua campanha. E vamos fazer um trato aqui. E você sendo eleito, vamos fazer um link, uma ligação entre o seu gabinete em São Paulo com o meu gabinete em Brasília para melhor servir a nossa classe. Obrigado. Tá feito o trato. Obrigado, Vicentinho. Fica com Deus. Bom trabalho aí, boa luta e até a próxima, companheiro. Até a próxima, companheiro. Tchau, tchau. Tchau. É isso aí, tivemos uma live muito gostosa com o companheiro Vicentinho, deputado federal do Partido dos Trabalhadores. Vicentinho, que foi da Central Única, presidiu a Central por 2 mandatos, sempre esteve engajado na luta em defesa dos interesses da classe trabalhadora. Não deu para conversar com o Vicentinho sobre a reforma tributária, nós vamos ter que voltar com esse tema aqui. Nós já fizemos um mini curso sobre reforma tributária, é importante demais a gente se apropriar do que estão querendo fazer no Congresso Nacional de reforma tributária, que nada mais é uma reforma contra a classe trabalhadora. Essa foi a live com o Vicentinho sobre fechando parcialmente, fechando não, que isso aqui nunca vai fechar, mas dando conta um pouco desse diálogo sobre a igualdade racial que nós fizemos, que a gente pôde contar com essa companheirada, a Natalina, o Bruno, a professora Maria Palmira, o Antônio Pinto, a Rosana Silva, a Vera Oscar, o Edson Santos, nosso ex-ministro da Igualdade Racial, do governo Lula, o T. Caçula, o Tadeu Caçula, o Antônio Tobias, a Mona Ricumbi, essa graça, a Mona Ricumbi, e o Rabatiz, companheiros que tiveram nesse diálogo sobre igualdade racial, que hoje o nosso companheiro Vicentinho pôde nos ajudar a entender um pouco mais sobre esses 10 anos da igualdade racial, né? Bom, o Vicentinho falou também da experiência parlamentar que ele tem, foi bom revisitar a história do movimento sindical. Hoje, movimento, somos convocados a lutar e resistir, resistir a favor da população, e é isso. Mais uma vez, obrigado, estamos juntos na luta em defesa dos interesses da população mais pobre e da classe trabalhadora, que é a mesma. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.